Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Malabarístico. Nesse, a gente vai falar sobre Malabares Brasil, tá? A cena do malabarismo no nosso país. Eu quero confirmar com vocês se a qualidade do áudio está tudo fluindo bem, tá? Porque toda e qualquer live é sempre suscetível a esse tipo de flutuação, a conexões estarem um pouco mais instáveis. Então verifiquem para mim se o som está saindo bem. Está tudo certo, dentro dos conformes. A gente vai aguardar o Babel para estar começando o nosso tema de hoje. Eu vou aproveitar para dizer com vocês que as inscrições para a Semana do Malabares com Bolinhas já estão abertas, do dia 1º ao 7, tá, de fevereiro. Então, caso você ainda não conheça, é só dar uma olhada na minha página, no link da bio, que tem as informações e tem a forma como você pode se inscrever, tá? Eu vou enviar essa live aqui pro nosso mano Babel, que ele vai chegar daqui em instantes pra gente começar o assunto, que ele é muito interessante. O primeiro episódio foi sobre a história do malabarismo, né? A gente contextualizou a história do malabares, falamos um pouco então sobre diferentes civilizações ao longo do tempo, desde o Egito Antigo, China Antiga, Índia, vários lugares. E hoje a gente vai focar. Hoje nós vamos focar no Brasil. Confirmem para mim se o áudio tá massa, se tá tudo tranquilo. Guilherme, salve, salve. Tô aceitando o Babel agora. E aí, meu mano? Epa, entrando, Tudo certo? Tranquilo? Seja muito tranquilo. bem-vindo, como sempre. Tá? Eu vou fazer uma breve introdução também para nosso podcast. Então, para quem não conhece, acontecem todas as terças-feiras, a partir das 5 horas da tarde, sempre um episódio novo. Tá? E durante um episódio a gente seleciona o tema do próximo e assim nós vamos aprofundando no mundo do malabarismo. Perfeito? O tema de hoje é malabares, né, a cena do malabares brasileira. E quando a gente vai mencionar sobre esse assunto, inevitavelmente a gente está falando do malabares latino-americano. Tá? Porque a gente vai compreender cada vez com mais detalhe também ao longo dessa live como o nosso malabarismo nacional ele está relacionado com o malabarismo feito nos países vizinhos pelos nossos irmãos e irmãs. Tá? Então, assim, tem um vínculo muito forte e esse vínculo ele é até um pouco geográfico, tá? E essas informações de caráter mais geográfico que a gente vai estar trazendo hoje. Para quem não conhece, a página se chama Geo Malabares pelo fato de eu ser geógrafo, tá? E isso acaba contribuindo, porque eu tenho muito interesse em ambas as coisas, né? Tanto o malabarismo quanto a geografia, e isso permite a gente trazer umas informações bem legais para a gente estar conversando hoje. Aí tá, Pedro, que tipo de informação você vai estar trazendo? Nós, eu e Babel, a gente fez pesquisa, sempre fazemos pesquisas antes do podcast. No meu caso, as pesquisas foram feitas pela internet com as informações que nós temos acessíveis pela própria internet. Que no caso, já vamos dizer logo de cara, não contempla a realidade como um todo. É uma amostra. São poucos, né, uma parcela relativamente pequena ainda de artistas que têm acesso à internet, está ativamente nas redes sociais. Então, assim, as estatísticas, os números que a gente vai trazer para vocês é baseado na internet, é baseado no que a gente tem acesso. Mas está saindo o censo malabarístico, tá saindo o censo do Malabares na América Latina. É esse o nome, Babel? Confere para mim. Como o censo de malabaristas latino-americanos? Censo de malabaristas latino-americanos, tá? Ainda está em construção, estão fazendo formulários. Inclusive, é uma boa, para quem não sabia disso ainda, existe um formulário. Existe um formulário que você pode preencher para fazer parte desse censo. Acho interessante a gente estar divulgando isso logo ao final desse podcast. Enfim, o que nós vamos falar hoje vai girar em torno, então, dessa essência. Do que define o malabarismo brasileiro. Porque foi interessante, né, falar sobre história, contexto geral, e hoje a gente vai estar falando sobre esse contexto mais regional, falando dos nossos vizinhos próximos e de nós mesmos. Pedro, por que eu tenho que aprender isso? Por que falar sobre malabares nacional, sobre a cena, vai me ajudar? Primeiro, tu vai construir referência. A gente vai trazer hoje, ao longo desse podcast, as principais pessoas, irmãos e irmãs, que estão produzindo
malabares brasileiro. Tá? Segundo, é benéfico para você também poder se orientar nos seus treinos, no seu estudo, porque a gente vai estar falando um pouco sobre como usar o próprio Instagram a teu favor. Tá? A outra coisa positiva é a proposta da página sempre estar em relação a gente aumentar a proficiência no malabares com bolinhas. Tá? Então, ela também tem esse objetivo de estar auxiliando dentro dessa jornada aí. Perfeito? Essa foi a introdução. Espero que todos vocês estejam confortáveis, estejam bem, que nem o Babel, que nem eu, com um cafezinho, super tranquilos, para a gente fazer mais uma interação muito frutífera. Valeu? É isso. Então, eu queria dar um salve aí para todo mundo. Meu nome é Babel, estou fazendo os podcasts junto com o Gel e gostei muito do que você falou, Gel, em relação à aula passada, a gente ter falado da história do malabarismo e já linkando com a nossa aula de hoje, que seria o malabarismo no Brasil, e da gente não ter muito conteúdo de onde tirar dados históricos do malabarismo no nosso país. Eu acho que isso está muito relacionado à história do malabarismo, porque a gente não tem esses dados ainda, mas é uma coisa que a nossa geração agora pode estar construindo para que gerações futuras já tenham mais bagagem histórica no malabares brasileiro. Isso é muito importante. É isso. Queria mandar um salve para todo mundo que está entrando, inclusive para o Code, que é um amigo do Chile, um malabarista de Diabolô. Muito obrigado por estar assistindo. Tamo junto. Perfeito. Então, assim, o que a gente separou para essa live, gente, foi essa introdução, né? E eu vou... A forma como a gente vai segmentar. Agora que eu já contextualizei a importância da gente falar sobre o Malabares Nacional, eu vou apresentar para vocês esses dados mais geográficos, né? Mais demográficos, por assim dizer, da cena do nosso Malabares Nacional. Primeira coisa, a gente vê... Quando fala de malabarismo, a primeira coisa que me vem à cabeça é a distribuição, né, representatividade de gênero. E, no caso, o malabarismo brasileiro ele é predominantemente masculino. Existem mais praticantes, né, do gênero masculino do que feminino. Isso é visível através das estatísticas, né, de várias páginas, redes sociais, como, por exemplo, do Lucas Abduch, que no caso é Malabarize-se, da Associação Internacional dos Malabaristas e da própria Malabares Brasil. Para quem não conhece, a Malabares Brasil é uma página aqui no Instagram, foi criada há relativamente pouco tempo, tem menos de um ano, mas ela representa um canal, né, uma fonte de conteúdo feito, produzido por artistas brasileiros. Perfeito? Então, assim, a gente vai estar trabalhando com esses universos, a gente sabe, né, que tem essa predominância masculina. Beleza, o que a gente faz com isso? Estimular as manas e monas a praticarem e fazerem mais. Eu acho que a gente tem que estar sempre em busca desse equilíbrio. Então, assim, uma vez que a gente constate que tem uma tendência para qualquer lado que seja, que o equilíbrio ele seja buscado, né? Então, essa é mais ou menos o pontapé inicial que a gente vai dar. A segunda coisa é que, naturalmente, né, o malabarismo ele acaba acontecendo de forma maior nas grandes metrópoles. Isso tem sentido com relação de dinheiro, relação... Se você parar para pensar, assim, na história do Brasil em termos de período pré-colonial, existiam, né, os povos indígenas nacionais brasileiros, mas eles estavam, de certa forma, dispersos. Não existiam grandes civilizações organizadas assim, da mesma forma como os incas, nossos irmãos aqui próximos, da mesma forma como alguns outros lugares da América, tanto latina quanto central. Era um pouco mais espaçado. Então, assim, as coisas na história do Brasil, antes de 1500, são pontuais, existem registros de pessoas indígenas brasileiras praticando, são registros feitos por europeus, em sua maior parte, tá? E, assim, o que acontece é que a história do malabarismo atual, ela vai começar a ter um boom no circo. Então, assim, as criações de circo e as criações de museu, eles tiveram um impacto com a cena do malabarismo. Porque onde tem o circo e onde tem museu, desculpa, eu falei errado, é teatro municipal. Onde tem teatro municipal, onde você também vai possivelmente ter aulas sobre aquela arte e você vai ter, então, mais pessoas praticando. Então, é por isso que no Brasil é muito comum, não sei, vocês que estão assistindo a live com certeza podem comprovar, que não é toda cidade que vai ter uma comunidade artística grande. Não é toda cidade. Inclusive, tem muitas pessoas
que participam do treino coletivo viram para mim e falam que, cara, Pedro, eu me sinto um pouco desmotivado ou desmotivada porque eu não tenho amigos, não tenho pessoas com quem treinar. E esse fenômeno de não ter com quem treinar tem um pouco a ver com quantos artistas tem ali, além dos que estão de passagem. Né? Existem lugares que estão fomentando e ensinando com frequência? Nem sempre tem. Então, assim, se você para pensar São Paulo, Rio de Janeiro, esses são os lugares onde tiveram mais incidência desse tipo de iniciativa, por conta de ter também onde está mais presente o dinheiro. Então, por consequência, você tem, se você olha, vamos supor, nas pesquisas Google, pelo termo malabarismo, o termo circo, você vai ver claramente uma ilha de calor, tipo uma mancha maior nos estados do litoral brasileiro, que os estados do litoral brasileiro são todos mais ricos, de certa forma. Quanto mais a gente vai para o interior do Brasil, tendência é ter menos dinheiro, menos PIB. Então, assim, você vai ter a cena do Malabares, principalmente a cena do online, né? É importante frisar isso. A gente está tirando essas informações da manifestação da galera que está usando rede social. E a gente sabe que tem muitos artistas que não têm tanto acesso, não têm acesso fácil à rede social. Então, os dados eles não surpreendem, né? É mais ou menos o que a gente esperaria pelo fato de estar falando internet. E o que a mensagem, né? A mensagem que eu acho que tem que ficar como mais importante é a gente estar sempre, beleza, a gente sabe onde tem, a gente sabe onde tem pouco. Justamente nos lugares onde tem pouco que a gente tem que fomentar. Entendeu? Então, assim, sempre estar também buscando uma abrangência cada vez maior, porque o que a gente quer, o objetivo do podcast estar fomentando a arte, a cena no Brasil. Tá? Esse é o objetivo. Então, é por isso que é bom se frisar essa parada. Eu acho que é basicamente isso que eu tinha de apresentar de dados, assim, por agora. Babel, vou passar a bola para você, e aí você completa o raciocínio. Falando um pouco sobre os dados que a gente pega e geralmente são oriundos de redes sociais. Então, a gente está lidando com minorias, que são as minorias que têm a oportunidade de estar interagindo em uma rede social. Então, nunca vai ser um reflexo de um todo do que seria a comunidade malabarística brasileira, quando a gente retira esses dados. Mas, de qualquer forma, já é uma informação. Então, é muito importante a gente já estar coletando esses dados sobre o malabarismo brasileiro. Outra coisa importante também, que você falou agora por último, seria sobre... Perdi o fio da meada, vou continuar. Malabares no Brasil. Quando a gente pensa em comunidade, a gente pensar num senso de você se ver como uma cena. O que é uma cena para você? O que é um movimento para você? Quando a gente pensa na palavra comunidade, a gente pode destrinchá-la e chegar em como uma unidade. E de forma alguma, eu acho que você se ver em uma comunidade vai matar o seu processo de individualidade ali dentro, o seu processo artístico de qualquer forma. Você não precisa se isolar dos outros artistas para falar que você é o diferentão. Eu acho que, pelo contrário, você tem que tentar sempre se juntar com mais artistas, principalmente se não tem muitos artistas na sua cidade. É importante que você esteja sempre se juntando e criando ideias, porque essa proximidade inspira e te ensina muita coisa. Perfeito colocação. O que eu queria falar, que eu acho interessante a gente abordar agora, são um pouco das nossas referências, tá? Então, assim, mencionando sobre esse aspecto de referência, são pessoas basicamente criadores de conteúdo, né? Ou que estão, de alguma forma, estimulando outras pessoas através de tutorial, através de troca de conhecimento, essa partilha, né? Então, essa lista de pessoas que a gente vai recomendar a vocês, ela tem a ver com isso. Pessoas que estão compartilhando. E quando a gente volta um pouco no tempo, o que a gente vê é que, assim, teve um aumento significativo, né, dessa troca online a partir da criação do YouTube. Antes do YouTube, tinha muito pouco registro audiovisual. E a gente mencionou isso no podcast anterior, de que muitas pessoas recorriam à questão assim de lutar pelos DVDs, qualquer registro que tivesse de fora do país. Isso era muito escasso. Então, se tenta se pôr na pele de alguém que não tinha acesso à internet antes de 2005. Essa pessoa tinha opções limitadíssimas acerca de saber o que está acontecendo em outros lugares do Brasil ou o que está acontecendo fora do Brasil também. Tá? E então, quando a gente passa a ter o YouTube, a gente passa a ter uma diversidade de informação maior. Só que
demorou um determinado tempo também até ter informação sobre malabarismo. A informação sobre malabarismo, ela começou um pouco mais para frente e estava principalmente em inglês no início. O YouTube malabarístico que a gente vê no início, a partir de 2005, vê vídeos antigos que até hoje tem de tutorial, majoritariamente são em inglês. E quem não tivesse acesso ao inglês, não tem acesso ao vídeo, à informação. Então, o que a gente vê é que antes de ter conteúdo brasileiro, teve bastante conteúdo em inglês, até um dado momento, assim, não tem como deixar de mencionar o Lucas Abduz, porque tudo era mato e ele capinou. Ele abriu espaço, ele fomentou muito e marcou, de certa forma, uma geração. Né? O trabalho do Abduz criou muita coisa. E muitas pessoas ainda fazem referência a ele em termos de... Cara, foi através do seu tutorial que eu me inseri na cena, que eu comecei a aprender, que, né, deu aquele estalar de dedos que fez a pessoa seguir né, eu ia falar carreira, mas independente de ser uma carreira para você, independente de ser uma profissão que você ganha dinheiro, né, assim, despertou o teu interesse. Então, teve muita gente que teve isso com ele. É um trabalho valiosíssimo, que inclusive também não posso deixar de mencionar. Me inspirou bastante também, porque eu conseguia fazer sempre um intermédio de assistir alguns vídeos estrangeiros, porque também tinha algumas coisas em espanhol, e também assistir o conteúdo dele. De uns tempos para cá, o que aconteceu é que agora cada vez mais pessoas estão tendo como compartilhar, seja através do Instagram, seja através do próprio YouTube. Uma das pessoas que eu gostaria de salientar assim, logo de cara, que eu tenho visto muito, é o Luan Malabarista. Eu não sei se vocês conhecem o Luan Malabarista, mas ele é artista de rua, e assim, é especificamente de rua, que é o mais difícil de ter o registro o tempo todo, de fazer. Ele está na correria, viajando com o cachorro, e ele está registrando os processos. Ele está filmando, fazendo. E ele, assim, já dando uns spoilers, vai ter live com ele mais pra frente, a gente está organizando, o tempo é muito corrido. Mas, assim, ele é um cara que, assim, de uns tempos pra cá, começou a fazer muita iniciativa boa. Então, é desse tipo de caso que a gente quer falar, é desse tipo de pessoa que a gente gostaria de mencionar. Então, eu vou até escrever aqui Luan Malabarista e passar a bola para você, mano. Se quiser acrescentar alguma coisa agora, já começar a falar das tuas referências. Então, antes de falar das minhas referências, eu vou voltar um pouquinho o assunto para quando você estava falando da internet no Brasil, depois da corrida ali das fitas cassetes, DVDs e etc. Quando eu comecei a jogar Malabares, foi no ano de 2009. Em 2009, eu devia ter cerca de 11 anos de idade. Então eu não estava muito, como eu não trabalhava, eu não estava muito nessa corrida de encontrar DVDs, saber onde que eu compro DVDs de Malabares. A minha pesquisa de Malabares era completamente pelo YouTube. E em 2009 a gente não tinha nenhum tutorial em português no YouTube. Então você dava seu jeito ali de escrever malabares em línguas diferentes, se você aceitava o que viesse, porque nem sempre é um tutorial, às vezes era um vídeo de alguém jogando um padrão em câmera lenta, e a partir daquilo você ia criando. Então, com o avanço da internet, eu acho que ela possibilitou muito que a gente tenha essa conectividade e conseguir referências novas. O Malabarize-se, quando eu descobri o Malabarize-se, eu acho que o mais importante para mim foram as videoartes que o Lucas estava produzindo. Isso já foi por volta de 2012, por ali. Cara, para mim isso foi um boom, um divisor de águas. Poder ver a galera jogando ao som de música, com edição de vídeo, e no Brasil foi muito importante para me inspirar e falar, nossa, é isso, que legal. Então, foi importantíssimo. Agora, em relação a referências, eu gosto muito de indicar referências que fazem tutoriais. E eu acho que o bambolê é um instrumento atualmente que tem, cara, conquistado o mundo dos tutoriais. A galera do bambolê, eu bato muita palma para eles, porque eles são uma comunidade muito aberta, muito unida e que produzem muito conteúdo. Eu acho que em 2018, a Solarium, @Solarium, ela já produzia alguns tutoriais de bambolê pelo Instagram. E depois disso passou a ter referências como a Laru, como a Lua, como a Luísa, como a Ariane Serena. Hoje em dia tem uma galera que está produzindo tutorial de bambolê para o Instagram. E, cara, isso só a gente percebe o resultado aí na marra, né? A cena do bambolê só cresce. Isso, show de bola, parabéns. Exatamente. E quando se trata, então, do malabarismo, no caso com bolinhas e claves, começou
eu não tenho certeza exatamente quem começou, mas era mais pontual, né, de certa forma, os tutoriais que vinham aqui e ali. Eu acredito que muito antes de eu fazer os meus vídeos tutoriais, você já havia soltado vídeos de indicação, truques seus, porque na época que eu comecei, quando eu ainda era bem menor do que a conta atualmente, eu te via como uma referência do Malabares Nacional, pelo fato de que eu via bastante postagem sua, bastante trick, e sempre essa simpatia, essa coisa de conectar. Uma vez você mencionou, né? Assim, eu sou libriano, eu faço a ponte entre as pessoas. Então, assim, você sempre foi essa ponte entre as pessoas, por mais que não estivesse ensinando diretamente, você cumpria esse papel. Então, pessoas que faziam isso, né? Dessa partilha, desse compartilhar, que eu acho muito lindo. Né? Foi assim que eu fui recebido, cara, no Malabares, mas não era no ambiente da internet. Eu lembro de que os tutoriais, eles eram legais de assistir, eu conseguia, tipo, até pegar um pouquinho de movimento quando você desacelerava o vídeo e tal, mas aquilo ali é você com você mesmo, e chega um certo momento que não rende tanto mais. Né? Assim, eu percebi que foi através do contato com outros artistas, através de uma conversa pequena, uma sugestão aqui, ou ver, cara, simplesmente ver, você, ó, parece aquela parada da Matrix, sabe? Que conecta aqui e você vai, ó, aprendendo rapidão, tá Sim. ligado? Conecta aqui atrás e você os olhinhos já começam a ir para cima e você já tá aprendendo, assim, só por observar. Então, o que a gente faz atualmente online é uma espécie de tentativa, né, de simular esse tipo de ambiente da forma mais imersa possível que dê. Porque nunca vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser, tipo, uma live, nunca vai ser a mesma coisa que estar numa roda e poder estar abrindo o diálogo e ouvir de vocês diretamente, não ouvir pelos comentários, sabe? A gente está fazendo um podcast malabarístico, mas sendo bate-bola entre eu e Babel, mas também é muito entre vocês. Né? A gente está fazendo essa partilha de experiências individuais, bagagens individuais. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente começa a ver pessoas tendo essa iniciativa da partilha e vendo a cena, assim, pessoas que não conheceriam o malabarismo se não fosse por isso. Né? Eu acho que essa é a grande magia da parada. Né? Alguém chegar, viu pela primeira vez e falar assim, caraca, é possível e é muito mágico, porque muita gente pensa como sete cabeças, bicho de sete cabeças é complicado demais, mas a partir do momento que você vê um amigo, uma pessoa compartilhando, você vê um vídeo, aquilo se torna muito mais forte na tua vida. Vamos, se você quiser ler os É por comentários. isso que é importante que a gente tenha esse intuito de se unir, principalmente se você mora numa cidade pequena e tem poucos malabaristas, mas você tem algum amigo. Tenta ensinar malabares para esse amigo, e por mais que esse amigo não se torne malabarista, vai mudar um pouco a percepção dele sobre a arte do malabares. E eu queria construir também uma coisa que está passando, que se a cidade é pequena, a cena artística é pequena. Existem algumas cidades pequenas onde a artística, principalmente a itinerante, é muito forte. Tem o caso do Raione, aqui do interior do Ceará, que ele tem um projeto muito legal. Ele dá aulas de malabarismo e de perna de pau também. E é incrível o projeto dele. E lendo aqui o comentário, até uma pessoa que eu conheço, a 420 Mels, queria mandar um beijo pra Melzinha, dizer que ela é uma artista multitarefas, assim, ela é poeta, escritora e malabarista e um monte de coisa. E assim, a Mel, ela tá falando dos encontros, e acho que é importante a gente falar dos encontros falando sobre o Malabares no Brasil. Se você tem uma galera na sua cidade, tentem criar essa comunidade de marcar um dia na semana, no mês, para vocês estarem se encontrando, porque você vê uma pessoa jogando ao vivo e poder trocar ideia, interagir com essa pessoa, é muito importante até para o seu desenvolvimento. Depois que você começou a vir aqui para Fortaleza, eu acho que eu aprendi muito mais coisa nova pelo fato de estar te assistindo pessoalmente. Isso é muito importantíssimo. E pensando assim, enquanto a gente não volta ainda para o assunto das referências, porque eu acho que eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, 3 coisas fundamentais que um malabarista brasileiro precisa ter. Eu acho que tem essas 3 coisas e você nem precisa arrastar para cima, porque eu vou te dizer agora. Eu acho que a primeira coisa que um malabarista brasileiro precisa ter, com certeza, é gostar de Belchior, Raul Seixas ou Novos Baianos. Você tem que escutar essa galera. Isso é importantíssimo. A segunda coisa que um malabarista brasileiro precisa ter
namorar um artista, visando pessoas da música ou do artesanato. Se você não namora um artista, se seu companheiro, sua companheira não faz arte, você vai ter que terminar. E a terceira coisa seria que você precisa garantir um cachorro caramelo para ficar te seguindo nos lugares. O cachorro caramelo, ele é o Pokémon do malabarista brasileiro, isso é importantíssimo. E assim, terminando o momento, queria mandar um beijo para as pessoas que vão estar vendo isso no nosso formato de podcast. E voltando ao assunto de referências, eu acho que referências são importantíssimas e nas bolinhas aqui no Brasil, as minhas maiores referências são os meus amigos. Então é importante que você vá atrás de fazer amizade, mesmo se a pessoa morar em Santa Catarina e você morar no Acre, vocês têm a internet. Se você tem o privilégio da internet, aproveita isso, usa a seu favor e troque ideias, conheça pessoas. Não se sinta envergonhado de chegar e falar, poxa, eu admiro o seu trabalho, gosto do seu estilo, vou aprender com você, porque isso é positivo, isso é super válido. Perfeita colocação, cara. E aproveitando a tua ponte, essa de valorizar e dar suporte aos outros artistas, tem uma charge que eu acho muito engraçado, que é uma pessoa batendo no bastão na cabeça de outra, e aí é tipo, artistas locais. Artistas locais. Então, assim, a própria cena meio que se sabota, de certa forma. E isso é muito, porque tem uma disputa de ego aí que existe ali, volta e meia. Vamos tentar evitar. É impossível, né? Tipo, ter paz entre os mundos é impossível. De certa maneira, assim, sempre vão haver desavenças, mesmo que não seja relacionado ao trabalho do outro, a coisas pretérias e tal. Mas vamos tentar fomentar um pouco esse equilíbrio, né? Um pouco mais. Eu queria ler o comentário da própria circoterapia, né? A Thaís, que ela falou que ela está com um projeto de ensinar professores a iniciar no malabares, usando tanto o próprio malabarismo quanto a psicologia. E isso é muito importante. A Thaís é uma outra pessoa que fomenta bastante a conversa, ela está sempre presente, ela está sempre trocando. E na página dela, Circoterapia, ela usa tanto do próprio malabarismo, do swing poi, da lira, tá? E do tecido acrobático, e faz uma espécie de atividade que são para os participantes, né? Tem o teor tanto psicológico, né? Como terapia mesmo, e também do físico, do malabarismo. Então, assim, é uma coisa incrível. Normalmente as aulas dela são físicas, né? E por agora está acontecendo conversas online. Mas acredito que mais para frente talvez até venha a surgir um formato totalmente online e coisas do gênero acontecendo, porque a gente também já mencionou dessas propriedades mais terapêuticas, malabarismo enquanto meditação ativa. Tem várias coisas interessantes desse tipo acontecendo. Então, assim, falando dessa propriedade, aí eu vou meio que mandar no Mendes, porque, Mendes Fortaleza, diretamente de Calcaia, um professor malabarista, palhaço, incrível. Mendes é tipo de tirar... Você tira o chapéu, embaixo do chapéu tem outro chapéu, você tira ele, embaixo desse chapéu tem mais um, você tira, entendeu? Nesse... que Sim. Ele é uma pessoa muito incrível, ele faz tutorial em Libra, né? E ele também tem essa pesquisa, por assim dizer, de ver o malabarismo como forma de retardar o envelhecimento para pessoas mais velhas, né? Ele ensinou o malabarismo para a mãe dele de 65 anos, e ele está, nesse momento, também escrevendo um trabalho acadêmico sobre isso. Quem tiver interesse, manda mensagem que eu envio certinho essas paradas. Eu acho interessantíssimo quando a gente para pensar em algo sobre você treinar para se tornar o melhor malabarista ou você construir a cena do malabarismo um local melhor para os malabaristas. Eu acho isso interessante. Quando a gente tem que avaliar bons profissionais, a gente não pode avaliar apenas o quesito técnico, o que ele faz. Se ele joga 9 clavas utilizando os pés. Acho que não é muito sobre isso, avaliar bons profissionais. E aí a gente pode citar o caso de pessoas que tornam o malabares mais acessível, tornam o malabares melhor. Eu acho que você se enquadra muito nisso. A Thaís se enquadra nisso. O Mendes, o Rayane. Todas essas pessoas, eu vejo que elas estão trabalhando para tornar o malabares uma cena melhor. E isso tem muito a ver com falar sobre o que é uma comunidade. Eu acho que está muito relacionado. Você comentou um pouco sobre ego, e depois que eu comecei a estudar e trabalhar com arte, isso é muito presente. Eu acho que é humano.
as pessoas terem esse ego, principalmente quando a gente está lidando com artistas de high performance, artistas de alto nível. A gente está lidando com pessoas que têm um ego e a gente tem que saber lidar com isso. E às vezes essas pessoas não sabem reconhecer todas as vertentes que a arte está percorrendo ali. Então eu queria dar muito meus parabéns para todo mundo que torna o Malabares um lugar melhor. E não só porque a pessoa é um bom malabarista, sabe? Eu acho que ser um bom malabarista é uma consequência. Agora, você tornar o Malabares uma cena melhor é cidadania, é uma obrigação. É uma utilidade pública total, saca? É uma coisa assim que é recompensadora por si só. Eu sempre pensei isso, de tipo, antes da pandemia eu ensinava muito em oficinas. E eu saía de casa com a seguinte proposta: se eu ensinar de forma bem sucedida malabarismo para uma pessoa, eu ganhei o dia. Porque eu não tenho dimensão do impacto positivo que isso pode ter na vida daquele indivíduo. A pessoa ela pode parar semana que vem e beleza, eu tô feliz com você não só ter aprendido comigo, mas ter segurado por uma semaninha. Como ela pode, cara, o bichinho do malabarismo quando morde certo, morde de vez. Morde, não tem volta, tá entendendo? Ele vai te perseguir. Você vai continuar treinando. Então, esse potencial, né, de tipo, imagina isso, em um momento, papo assim de 1 hora de contato, você tem uma oficina, várias pessoas e tal. Naquela situação, você tem a chance, se a pessoa estiver aberta a isso, você tem a chance de criar o estímulo que vai fazer com que a vida daquela pessoa mude por completo, a partir daquele momento em diante. Isso é muito doido, sabe? Isso é muito legal, assim, de pensar. E principalmente quando se trata de pessoas que já não têm acesso à cultura e à arte, né? Eu levanto muito essa proposta, essa bandeira de que, cara, o circo tem que ir a quem não tem acesso ao circo, sabe? Tipo, a arte ela tem que ir a quem tradicionalmente não tem acesso e a periferia não tem acesso, sabe? Então, assim, quando a gente consegue chegar até ensinar pessoas que estão, né, tem famílias que não são tão estruturadas quanto a nossa, condições piores do que a nossa, se a gente ensina, aquilo vira uma ferramenta até para a pessoa. Mais do que algo que ela aprendeu ali, pode ser até ferramenta de subsistência, sabe? A pessoa pode fazer semáforo para conseguir sustentar a própria família. Então, assim, os impactos são muito diversos, mas todos eles são positivos, só que em diferentes intensidades. E eu te deixo com essa frase. Boa. Acredito que se todo mundo que aprender malabares, ensinar malabares para mais uma pessoa que seja, a parada já vai dar um boom imensurável, assim. A gente realmente está sempre não tentando jogar a palavra do malabares e enfiar na cabeça das pessoas, mas abordar isso para tentar desconstruir um pouco a visão que elas têm. Tentar antes saber qual visão elas têm para que aí vocês possam conversar e estar abordando malabares. Eu acho que para nós malabaristas é importante que a gente fale sobre malabares. E sobre isso de valorização e arte, e levar a arte onde ela precisa estar, a gente começa a ver como é importante esses movimentos de circo de rua, como a família malanarquista e outros que existem aí pelo Brasil, que eles levam arte até pessoas enfim, é uma arte gratuita e, pô, é uma arte de difícil O acesso. Raicena, né? O Celina. Exato, exato. O Rayane são pessoas que levam uma arte onde eles estudaram muito tempo, prepararam, deram suor, esforço para as pessoas e não estão cobrando por isso. Eu já me apresentei em locais que seriam mais chiques, aonde eu terminei a apresentação e todo mundo ficou lá. É, muito bom, muito bom. E já me apresentei em locais, em comunidades, onde a galera saía de casa, parava o que estava fazendo. Quando acabou a apresentação, tava todo mundo na rua e a galera gritando, batendo palma. Nossa, pra mim, Total. quando eu apaguei a tocha e eu olhei ao meu redor, tinham muitas pessoas e todo mundo assim, ó, batendo palma, perguntando quando vai ter de novo. Então, eu não tô dizendo que é sempre assim, que lugares chiques não vão valorizar, mas que às vezes a gente levar uma arte de difícil acesso para quem não tem acesso a essa arte, você vai estar proporcionando um momento que é, pô, é importantíssimo. E a gente tem que fazer isso. Exatamente. Inclusive, valorizando o nosso próprio trabalho. Quando a gente pensa também naquela coisa que a gente já mencionou, de precificação. O nosso trabalho, a nossa intervenção que a gente leva para o evento, a gente cobra e, de preferência, não cobra barato. E se você está levando algo que tu sabe que é valioso, você só não está trampando naquela hora, mas você leva essa tua mesma arte, que tem esse valor muito alto, e você está levando para pessoas que você sabe que vão olhar aquilo com brilho nos olhos, não tem,
Não tem sensação melhor do que essa. Assim. E eu não tô me referindo a uma coisa do ego, aquela coisa de mostrar assim, mostrar a habilidade, a pessoa exibida. Não é sobre isso. Apesar do artista ele ter também, um dos motivos dele ter o ego inflamado é essa sensação de que sou muito, muito incrível. Tem um pouco disso, mas também tem essa paixão pelo que você faz, essa paixão por ver o sorriso no rosto do outro, essa paixão por entreter, por tornar aquele momento daquela pessoa especial, sabe? Por algum motivo, aquela pessoa estava tendo um dia convencional, até que você apareceu. Ninguém pediu por você, mas você estava lá, e é isso que é importante. Tá entendendo? Total, você muda o dia da pessoa completamente. A Thaís Deixa eu falando, dar uma malabares me olhada. ajuda. Se quiser ler, lê aí. Vou falar aqui, o psicoterapia, Thaís. O Malabares me ajuda demais a lidar com meus erros e isso está super ligado com a minha vida pessoal também. Correria e mente, seria isso? Andam juntos. Thaís, eu concordo demais Corpo com e você. mente. Corpo e mente andam juntos, verdade. Vamos ver aqui, ó, o Matt Lu, queria mandar um abraço pro Matt. Não tem como separar o desenvolvimento dentro do Malabares, do meu desenvolvimento pessoal. Também concordo demais. Eu acho que quando a gente tem algo como estilo de vida, como filosofia, a gente vai estar sempre subtraindo algo daquilo para a nossa vida pessoal, independente daquela área. Isso você pode encontrar em esportes, na arte. Total. Deixa eu ver aqui se tem mais algum Da comentário. Jazz. Tem da Jazz. Aí mais recente. É só descer pro início. Desce pro início. Ah, ok. Jazz. Eita, sumiu. Babel tem uma energia lúdica muito boa. Pô, obrigado, Jazz. Obrigado mesmo. Que legal. Mas Tá eu queria falar incrível. até um pouco mais de ego, amigo. Eu acho que quando a gente tem um desenvolvimento artístico, a gente passa por várias fases. Primeiro, a gente tem a fase da onde a gente está como iniciante, e nessa fase é muito importante que a gente não se compare e não fique desestimulado com as outras pessoas que estão lá há mais tempo. Eu acho que o tempo é o fator que te separa dessas pessoas, porque elas não têm nada de diferente, elas são humanas assim como você. E se você se dedicar assim como elas, você vai ficar tão boa quanto essas outras pessoas. E aí, quando você já está começando a se desenvolver um estilo próprio, seja artístico, esportivo, etc., você começa a receber elogios. E querendo ou não, mesmo que a sua intenção não seja inspirar outras pessoas, você vai acabar inspirando outras Com pessoas. certeza. E acho que a forma de lidar com isso é muito importante. A gente sempre tem que entender que é uma faca de dois gumes. Quando tiver muitas pessoas ali elogiando o seu trabalho, você nunca pode perder a sua essência, sabe? De, tipo, reconhecer que você é bom, porque você tem que ter esse amor próprio e saber o valor do seu trabalho, mas não se achar superior ou começar a mudar a sua postura por causa disso. É uma coisa que eu reparo quando há certas pessoas que são consideradas muito boas, às vezes. Rola. Uhum. Eu concordo, assim, isso gera um fenômeno que até foi mencionado, que eu estava falando mais cedo numa live, dizendo que ah, é, o senso de comunidade, né? As pessoas te ajudam em sua maior parte e tal. Aí chegou um amigo e mencionou, nem todo mundo ajuda por conta dessa sensação de competitividade, alguma coisa de certa forma mesquinha que faz assim, não vou compartilhar o que eu tenho porque, enfim, a pessoa tem um motivo dela própria, mas ela usa isso como justificativa para, de certa forma, maltratar o outro, para não compartilhar com o outro e, às vezes, até diminuir. De dizer assim, cara, porque normalmente a relação é de tipo, você vai até o outro artista na esperança de receber um toque, na esperança de receber uma sugestão, e a pessoa, ao contrário, ela né, estufa o peito para tipo, te diminuir naquela situação. E isso acontece, infelizmente acontece, é do caráter da pessoa, né? Mas assim, o importante é que a gente frise o que é correto. Frisar a postura que a gente considera ideal, né? É impossível que todo mundo siga, mas assim, na nossa ilha de excelência, eu gosto de pensar assim, a gente escolhe amigos e pessoas que estão próximo a dedo. Então a gente monta a nossa ilha de excelência, sabe? A gente se junta com quem tem uma boa vibração, com quem tem bons ideais, boas prospecções de futuro, sabe? A gente se junta com essas pessoas porque elas enriquecem a gente, né? E a gente enriquece elas também. Então, de preferência, não se junte com essas pessoas que vão querer você do lado só para se sentir superiores.
Eu acho que a gente debater assuntos como esse tem super a ver com o tema da live, porque quando a gente fala de comunidade de malabaristas no Brasil, a gente está falando da interação entre essas pessoas. Então, a gente está falando de referências, e não só a postura da pessoa que você tem como referência, mas a postura que você tem que ter com as pessoas que lhe têm como referência, porque treinando você tal hora vai inspirar alguém sim, e você tem que saber lidar com isso. Sim. Eu tô impressionado agora no Anderson Raione, que tem o colégio lá, a oficina de perna de pau, acabou de dizer que esse ano Aham. parou com a arte. Não entendi, vai só. Me explica isso, Calma, você me deixa deu um susto agora. eu tô procurando aqui o comentário dele. É, Anderson Raione, malabaristas, vocês dois. Esse ano eu parei com a arte, vou só observar. Pô, Raione, interessante, vamos trocar uma ideia sobre isso depois. Gostaria de saber mais, assim, se você tiver a fim de compartilhar. O seu trabalho é uma coisa que eu admiro muito. E eu também acho que tudo bem. A arte ela é uma coisa que ela é a expressão do ser humano, então ela está sempre refletindo um aspecto nosso. Se você está dando esse tempo, Vai tudo e certo, volta mas também saiba esse que ano. você é um cara que eu admiro muito e que eu ainda quero lhe visitar, viu? Dois. Queria, Tem a minha eu vi admiração agora que também. tem um monte de minha família aqui assistindo toda live, eu vou falar isso, mas eu tenho que mandar um beijo pra eles e um beijo pra minha mãe, pra minha prima, todo mundo que tá aí assistindo. Forte abraço aí, família do Babel. Que eu ainda quero conhecer, por sinal, tá? Um dia, quem sabe. Sim, sim. Casa é sua. A Thaís falando, quem é a arte não deixa de ter arte dentro de si. Com certeza. E a arte alcança os corações que estão abertos a ela. Uma coisa que é interessante também, assim, sobre. Aí eu vou te dar uma observação, de certa forma, mas eu acho que é sempre legal de mencionar isso, de que se você recebe o não, né, e o não sempre vem, né, as pessoas que vão ignorar o que você faz e tudo mais, você tem que pensar assim, poxa, que pena que essa pessoa não se deu a oportunidade de ver o que eu tinha a oferecer, porque eu tinha a oferecer algo muito massa, sabe? Então é para você se sentir de certa forma, poxa, você perdeu uma oportunidade aqui. Você não reparou, mas você perdeu uma oportunidade aqui de sorrir nesse exato momento. Você preferiu outro caminho. Tudo bem, sabe? Você não se sente mal por aquilo, você se sente só, tipo, beleza. Quando a arte estiver preparada para entrar, quando você estiver preparado para a arte vai entrar no seu coração. Então é um pouco disso também, né? E, inclusive, durante as apresentações, por exemplo, tem vezes que as pessoas elas cruzam seu espaço pessoal, mesmo quando você está fazendo a performance. Tem algumas pessoas que, por algum motivo, elas não reparam, sei lá, elas só cruzam. E eu penso assim, é muito uma filosofia do Bruce Lee, sabe? A gente tem que ser água. A gente não tem. Se a pessoa ela tem aquela visão de mundo e aquilo ali é a consideração que ela tem, infelizmente a gente não tem como fazer nada no momento. A gente só tem como se adaptar. Então a gente só é água. A água no rio desvia das pedras e segue em frente, entendeu? E é isso. E tem também a ver Inclusive, com a. eu acho que essa postura de ser água e saber utilizar as adversidades ali na performance é uma característica que a gente botou ao Malabares, mas que eu creio que ela tenha vindo muito da palhaçaria ou do teatro, que é você saber a arte do improviso. Às vezes você tá ali se apresentando, deixa uma bolinha cair e ao invés de tipo errei, você Uhum. usa aquilo a seu favor, você olha, faz caras e bocas. Eu acho que isso é muito legal de usar no malabarismo e com certeza a gente tem que entender que veio de outra arte. Isso veio da palhaçaria ou do teatro. É a arte de Com saber certeza. improvisar. E você utilizar até as pessoas que não te reconhecem ao seu favor é muito improviso. Cara, total, Até, total. Eu diria que é o malabarismo com o público. É você também ter toda essa sensação, um pouco do DJ. Eu gosto também de fazer uma menção aos produtores de música, DJs que fazem festa, porque é um tempo todo você tá sentindo a resposta que as pessoas dão para você basear suas ações nisso. Então, um DJ nenhum quer tocar uma música que as pessoas não vão se mover para ela. Né? Ele quer se adaptar àquele lugar, àquele evento, àquele momento, o tempo inteiro. Por mais que o estilo dele, pessoalmente, seja outro. Né? Rola uhum. muito esse jogo de cintura, esse malabarismo com o público, né? Eu diria. E voltando, então, agora ao nosso tema, acho que só para frisar essa questão da comunidade, que a gente falou aqui de nuances de comunidade. Né? Isso abre a ponte para o treino coletivo. Gente, a gente não tinha como falar sobre esse assunto sem mencionar um pouco do treino coletivo, porque é uma pequena comunidade que está
se formando e crescendo cada vez mais através da página Geo Malabares, que a gente promove 4 encontros toda semana, 2 no dia de semana, 2 ao final de semana, onde as pessoas entram com vídeo para poder treinar umas com as outras. E isso ajuda muito nessa questão do social, né, de você ter com quem conversar, você ter com quem treinar, né? E também o potencial é só crescer com o passar do tempo. Então eu estou muito feliz, eu estou muito animado. Eu gostaria que você compartilhasse desse espaço também, porque é nosso, é gratuito, todo mundo pode participar, basta você me mandar mensagem. Tá? Eu te ponho no grupo do WhatsApp, você vai poder também, se quiser, participar da brincadeira do Game of Cozido. Game of Cozido a gente está fazendo recentemente, que é um tipo um mestre mandou do Malabares e todo mundo faz os truques. Então tem sido uma interação fantástica. Eu super recomendo. E é o Malabares Brasil acontecendo ao vivaço. Porque a gente está marcando as pessoas que vão futuramente alcançar. Então, assim, eu vejo esse potencial duradouro. Quem sabe no futuro não tem um treino coletivo por dia. Sei lá, mano. Eu tô pensando assim alto. Joga pra Show. frente, vamos nessa. O treino coletivo ele é importantíssimo, porque ele permite que você faça amizades e ninguém tá ali competindo, ninguém tá se importando se você é o bala do malabarismo ou se você começou ontem. É o contrário, a gente quer tornar-se amigos, criar a comunidade. A Thaís, ela citou aqui Vinícius de Moraes, dizia que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Nossa, circoterapia citando Vinícius de Moraes, assim, destrói meu coração. Acho que é isso mesmo. Inclusive, muito na arte de rua, essa frase é muito real. Às vezes a gente aprende coisas com malabaristas que vêm visitar nossa cidade, a gente nunca mais vai ver eles na vida, mas a gente ensinou e aprendeu. Então, é sobre isso. Cara, é isso. Quantas coisas eu já conheci, aprendi só de ter, tipo, uma interação com a pessoa. Na época que eu fazia oficina no Aterro, que é uma praça grande né, um parque aqui do Rio de Janeiro, volta e meia eu conhecia alguém que estava de passagem na cidade com macramê, tá ligado? A pessoa chegava a saber fazer alguns truques. E aí você ensina o truque, a pessoa fica feliz, ela te dá um pouco do trabalho dela, sabe? Rola o tempo inteiro na rua um escambo de o seu talento é um pouco trocado pelo talento do outro e às vezes você não vai mais ver aquela pessoa nunca mais, mas é tipo, aquele momento é tudo. Aquele. Né? Eu acho que eu já ensinei o Peruvian Mass para umas 15 pessoas que vêm viajando por Fortaleza. Queria mandar um salve pro Cir Fascinante. Crônicas, que chegou agora. Salve, tá Chegou, atrasado, mas Joe! é É sobre isso, isso. mano. Tamo junto. E, Vou... enfim, voltando para a nossa ideia do treino coletivo, que é muito importante, vamos puxar um pouco para falar sobre encontros reais. Eu queria falar do encontro que tem aqui em Fortaleza, que é toda segunda-feira, na Praia do Poço da Draga. Também tem outro encontro que rola em Fortaleza, que eu não estou tão informado sobre, mas que é o pessoal do coletivo Desconhecidos do Ceará. Se eu não me engano, é a primeira terça-feira de todo mês, eles estão se encontrando também. Se quiser, Gel, falar de alguns encontros que você conheça aí do Rio de Janeiro, é legal para a galera estar sabendo e fomentando encontros na cidade deles. Total, total. Aqui no Rio de Janeiro, o principal que eu sempre costumava ir é na São Salvador, que é uma praça do Rio de Janeiro, onde muitas pessoas, tanto né, artistas de passagem quanto artistas que são do circo propriamente dito, porque a Escola Nacional é aqui. Então, alunos da Escola Nacional, eles buscam esses encontros também para treinar. Pessoal, tanto do Bambolê, quanto do próprio Malabares, quanto também da arte vendendo lá na praça. E também o segundo encontro que eu costumava frequentar, da Praça da Bandeira, e esse é mais perto da minha casa, mas assim, eu sempre preferi o da São Salvador porque tinha mais pessoas. Uma coisa que a 420 Mels, né, que é a sua... Eu provavelmente conheço também, mas Uhum. eu estou esquecendo agora o nome. Conhece, É... conhece. Enfim, ela mencionou que os encontros eles também precisam de valorização e isso é muito verdade, porque muitas vezes o encontro ele existe numa cidade, mas ele não é frequentado assiduamente pela própria comunidade. Então, também há necessidade de articular um pouco mais isso para que os espaços que a gente consiga ocupar, os espaços públicos que sejam ocupados com arte, sejam realmente ocupados, sabe? Não seja só aquela coisa de acontece todas as segundas-feiras, mas as segundas-feiras algumas não tem ninguém, outras, enfim, tem poucas pessoas. O ideal é que, na medida do possível, esses tipos de espaços que a gente designe para os encontros sejam ocupados.
né? E não no contexto da pandemia, claro, teve toda a questão dos protocolos de segurança, mas quando essa vacina chegar, eu quero ver lotação, eu quero ver aglomeração de malabarista. Eu sinto falta de aglomeração de malabarista. Aproveitando a deixa e mandar um salve pro Aniversário. Quitério. É Pode falar. aniversário dele, não é? Que legal. Eu acho que é Parabéns, Yuri. aniversário dele. Parabéns, mano. Muito Que obrigado aí por estar massa, que presente na massa. live também. Sim. Feliz, feliz E ano de aproveitando vida. para falar de encontros, o Yuri apareceu, ele me mostrou um encontro super legal que rola em São Paulo, que eu tomei como base, um exemplo, porque um dia eu quero ver acontecendo em Fortaleza, que é o encontro da Roosevelt, que geralmente, segundo o Yuri, cola em torno de 15, 30 pessoas, mas que o rolê já conseguiu juntar mais de 100 malabaristas. Eu achei isso fenomenal. Imagina se encontrar 100 malabaristas. Isso me lembrou até uma coisa. Tem uma amiga minha que está em Pipa, é uma praia no Rio Grande do Norte, e ela postou um history hoje cedo na praia, ela, o bambolê dela e outros 10 bambolês, assim. E eu tenho certeza que o pessoal não combinou, eles se encontraram. Imagina, eu nunca que aconteceu na minha vida de eu ir para um local e encontrar 10 pessoas que jogam bolinhas, assim, do nada. Do E tava nada. lá, mogado em movimento. Pô, o hula hoop tá dominando a cena. Eu acho que o hula hoop vai ser o instrumento mais praticado no Brasil. Um novo É isso. skate. Total, total. Eu já ouvi mencionarem desse encontro em São Paulo. Acho que teve um amigo que me mencionou, tirou foto até da galera de lá. Atualmente ainda acontece, as pessoas ainda se encontram, só que em menos quantidade, por conta aí da questão da Covid, mas assim que estivermos todos vacinados, vai dar para arrochar o nó total. Eu estou muito ansioso porque eu vou voltar para Fortaleza, né, início de fevereiro, e vou estar podendo marcar ponto assim que possível no Poço da Draga. Uma coisa que eu gostaria de fazer aqui agora, só para conseguir conectar todos os assuntos que a gente mencionou, só fazer uma breve recapitulação. A gente começou definindo que é importante a gente falar de malabares nacional, da mesma forma que é importante falar de história. A gente entende o nosso contexto mais local e como o malabarismo brasileiro tem a ver com o malabarismo latino-americano, né? Porque a gente conversa muito com os nossos países vizinhos e eles, né? Inclusive isso leva a nossa referência, que a gente ia fazer uma referência de que as pessoas dos nossos países vizinhos, hermanos e hermanas, consideram o Brasil como uma rota turística muito grande, um lugar que é para se aventurar de certa forma e levar a sua arte. E isso lembra um anime chamado One Piece, que tem a grande linha, Grand Line, né? Então, assim, existe um fluxo muito forte de pessoas. E então, quando a gente fala de malabarismo brasileiro, a gente tem que falar dessa conexão com a América Latina. E também, só que levando assim, essa coisa de termos um espaço nosso, do malabarismo nacional, ele também eleva como uma importância cultural mesmo. Eu acho que a gente tem que dar valor a isso, sabe? Porque é a nossa bagagem. E quando se trata de Brasil, a gente está falando de pluralidade pra caraca. Então, cada macro-região também é um outro Brasil, tá ligado? Então, não é Brasil sendo resumido em uma região, tá entendendo? Então, assim, é por conta dessa diversidade que a gente tem que ter a página Malabares Brasil. E ela existe e ela está crescendo cada vez mais. A gente tem que ocupar Malabares Brasil, as pessoas têm que postar cada vez mais por lá. Isso são coisas que não estão acontecendo agora com muita intensidade, mas para frente, conforme a gente for conseguindo se organizar melhor, cara, vai dar certo de estar sempre compartilhando esse tipo de coisa. Tá? E aí isso leva também a questão de, olha, usem o Instagram a seu favor, usem as hashtags. Antes não tinha existência de hashtag, não tinha como a gente achar outros artistas tão facilmente. Atualmente é mais fácil. Tem dúvida de como é que usa a hashtag? Pergunta para qualquer outra pessoa que já usa, pergunta para mim, pergunta para o Babel. Você tem com quem pedir esse apoio, como assim, tipo, forma que você deve postar o seu trabalho no Instagram para obter retorno positivo de dicas, comentário, sabe? Conhecer gente que faz coisas que você um dia quer aprender e você tem como conversar. Eu conheci o Babel assim. Conheça o seu Babel assim também. Sim.
E tipo, cara, a Malabares Brasil ela é para ser vista como um canal assim de divulgação de qualquer coisa relacionada a malabares. Então você não precisa estar mandando muito para ter um vídeo seu lá. Inclusive, eu acho que vai ser muito mais legal se com o tempo você visitar a página da Malabares Brasil e puder analisar vários níveis que você foi passando, analisar o seu desenvolvimento em uma página assim é muito legal. O Matt Lu falou aqui no comentário, depois que a gente falou sobre os encontros, ele falou: tem um encontro de malabaristas toda quarta ali no Morro das Pedras, em Florianópolis. E aí a psicoterapia já falou também, em SP tinha um encontro no Beco dos Malabaristas, que te dava muita gente. Galera, todas essas informações são coisas que vocês podem estar jogando na Malabares Brasil para que a gente possa compartilhar e assim atingir muito mais gente. Então, se tem um encontro na sua cidade, se você produz algum tipo de conteúdo, se você tem uma trupe, alguma coisa, conta com a gente, divulga. Se você mandar post todo dia para mim, todo dia eu vou compartilhar no History. Pode ser a mesma coisa, a sua oficina, o seu tutorial. Conte a Malabares Brasil como um canal mesmo de divulgação, propagação da arte. Olha, eu adorei esse exemplo aqui agora. Ó, real, minhas primeiras referências no contato feminino foram por hashtag. Então, tipo, para encontrar, inclusive, artistas, né? Se no seu caso for construir referências femininas, você tem como juntar a hashtag malabarismo com a hashtag mulher mesmo, ou, tipo, mulher malabarista. Tem algumas, isso você vai ter que ver no próprio uso mesmo. As pessoas normalmente têm uma convenção, um padrão. Então, assim, se você tem uma única pessoa, você parte dela, você vê a postagem dela, você vê os hashtags que ela usa, você vai se basear nisso, né, Babel? Inclusive, você fez Sim. bastante essa parada para poder personalizar. Use as hashtags que as pessoas que você admira usam, porque você vai estar entrando, né, o seu post vai estar visível para essas pessoas e você vai estar treinando o Instagram para estar sempre te recomendando vídeos daquele tipo. Então, ou você segue hashtag ou você passa a postar mais usando as próprias hashtags. Não é coisa de blogueirinho, não é coisa de quem está procurando mais like, tanto que o like nem existe mais, sabe? Assim, não existe essa métrica visível publicamente. A vibe é você interagir, mostrar o seu trabalho, conhecer o trabalho dos outros. Exato, isso você pode estar utilizando em benefício do seu trabalho mesmo, não só como lazer e rede social. Se você tem um coletivo de malabarismo, você tem que focar no seu público-alvo. Então, tenta ver as hashtags que o seu público-alvo utiliza e põe elas na sua postagem, porque às vezes se você utilizar hashtags de outros profissionais da sua área, você só vai estar sendo mostrado para outros profissionais e não para um público-alvo que vai te contratar. Agora, se o seu interesse for ser mostrado para outros profissionais, então você vai no perfil deles, olha as hashtags que eles estão utilizando e começa a utilizar também. É tudo questão de direcionamento de público. As hashtags é sobre isso. Perfeito. Então, cara, eu acho que a gente abordou coisa pra caramba interessante. Adorei a conversa de hoje. Acho que a gente está chegando perto do final dessa interação. Faltam 2 minutos, a não ser que você queira estender um pouquinho. Mas assim, como hoje eu tô também num tempo meio corrido, eu não sei que vai dar para estender tanto, a não ser que a gente tenha esquecido algum ponto de referência que seja legal de compartilhar agora. Você sente que a gente esqueceu algo? Então, acho que por ser um podcast é bem fluido, eu acho que a gente conseguiu abordar muitas coisas. Eu quero agradecer principalmente a interação da galera, porque hoje foi muito engraçado, na minha opinião. Foi legal ver o pessoal interagindo. Foi Por muito favor, bom. continue. Vocês alimentam o podcast dessa forma e mandar um salve pro Xangai, para todo mundo. Com certeza, cara, chega no direct que a gente troca uma ideia. Luan Malabarista entrou agora no final também, um salve pro Luan, pro Circoterapia que tá em todas, pro Circrônica que tá em todas, pro Matt Lu, que é um ótimo, adoro o Matt Lu, e enfim, é isso, gente. Muito É obrigado. isso. Inclusive, Luan, queria dar um salve para você que se chegou no final, mas a gente mencionou, ó, seu nome no início como uma das principais referências atualmente no malabarismo brasileiro, porque você é a realidade da rua. E a arte de rua vive e vive firme e forte. E tem que ser valorizada, tá ligado? Então, vamos continuar essa ponte. Eu tô te devendo uma live, a gente tá nessa de conversar, só que às vezes eu não respondo direito no message. Eu sou uma pessoa meio avoada, sabe? Não sei se isso fica visível, mas eu sou uma pessoa meio avoada. Mas a gente se organizando, a gente consegue fazer essa live sair do papel. E os próximos projetos, cara, tendo tempo, a gente estando nos mesmos locais, a gente faz, ó, a união faz a força.
tá? Então é sobre isso. Eu amo demais todos vocês que participaram da live. E, sei lá, só satisfação. Eu saio dessas lives renovado, assim, muito feliz mesmo. Acho que é isso. Os comentários. Vamos só aguardar um segundo para receber os comentários aí da galera. Com Mas já certeza. rumo ao finalzinho. Deixa eu só dar uma... Então você que está ouvindo a gente pelo podcast já vai aí separando Belchior na sua playlist ou Novos Baianos, tanto faz. É sobre essa galera que você precisa escutar. E garanta seu cachorro caramelo, pelo amor de Deus. Você precisa de um cachorro caramelo para ser malabarista no Brasil. Pokémon. Cara, eu não vou esquecer essa. Pokémon dos malabaristas. Perfeito, na moral. É patrimônio nacional até, cara. Total, total. Gente, só agradece. Acho que é isso mesmo. Qualquer coisa, falem com a gente pelo direct, por mensagem. E o próximo... na verdade, uma última coisa importante. A gente tem que definir o tema do próximo podcast. Não vai encerrar agora. Sugiro em cima do tema de hoje, o que a gente pode pensar para o próximo. Vamos botar a cachola para funcionar agora. Porque eu sinto... em cima dessa constatação, mano, em cima dessa constatação de que a cena do malabares brasileiro tem pouca representação feminina, o que você acha da gente fazer o próximo dedicado única e exclusivamente à cena do malabarismo de forma geral, incluindo o bambolê feminino? Eu acho uma boa. Eu acho que, inclusive, para fazer essa live, vamos conversar bastante com as nossas amigas, porque eu acho que se é para falar de malabarismo feminino, a gente precisa muito ter a participação delas aqui nos comentários, porque, enfim, é sobre isso. Isso pode também ser uma live. Isso pode ser uma live também. Isso não precisa ser agora, mas pode ficar uma ideia guardada para a gente fazer junto. A gente tem como fazer. Eu acho que seria mais interessante fazer algo sobre o feminino entrevistando mulheres, porque nós dois somos homens, então acho que não é muito nosso local de fala tá debatendo eu e você sobre isso. Eu acho que seria mais legal se a gente entrevistasse mulheres. Também. Então, isso vai ficar um tema relevante para os próximos, quando a gente estiver junto. Eu e Babel, a gente vai poder entrevistar ao mesmo tempo, tá? Porque as manas precisam, manas e monas precisam dessa representatividade, principalmente sabendo da tendência demográfica que a gente vê. E não é só sobre o bambolê, a canal de Educação Física falou, não é só sobre o bambolê, é sobre o malabarismo, tanto de lançamento, bolinho, clave, é para falar de todo mundo que está presente. Show. O próximo, a sugestão da Thaís foi dos tipos de malabares. E aí você está se referindo aos tipos de malabarismo em relação aos instrumentos, aos tipos, ou você está falando dos estilos dentro do malabares de bolinha? Você pode especificar para a gente, Thaís? Outra coisa legal que a gente poderia estar fazendo um tema futuro é sobre como é a maneira que o Babel estuda malabares e como é a maneira que o Gel estuda malabares. Como que você faz, Gel, para aprender um movimento novo? Você podia falar um pouco sobre isso e a gente saber como que as pessoas têm esse processo aí dentro do criativo delas. E é um tema interessante, porque ele gera muitas conversas, assim, cada um vai ter seu jeitinho de desenvolver os truques e de aprender coisas novas. Pô, total mesmo. Eu acho que se não tiver uma sugestão que equipare a essa, a gente pode fazer a próxima dessa forma, porque é um tema também geral, ele vai contar bastante da nossa identidade. Eu acho que também, quanto mais claro isso ficar para a galera, de tipo, quem é Pedro, quem é Babel que estão ministrando o podcast, melhor vai ser, sabe? A gente vai também ter uma conexão mais clara com vocês e tudo mais. Porque, de novo, né, nós não temos todo o conhecimento, a gente tem as nossas vivências, a gente está compartilhando, abrindo a roda de conversa virtual, né? A Thaís está esclarecendo, das modalidades mais praticadas que são consideradas malabares. O que você acha desse tema, mano, pro próximo? Eu acho um tema show de bola, fenomenal, Thaís. Então, acho que então a gente mantém esse pro próximo, vai também ficar nas ideias, eu tô anotando tudo, beleza? Vai ficar nas ideias esse de como a gente pensa em termos de técnica, e quando também a gente estiver na mesma cidade, a gente faz tanto live com Luan Malabarista, com o próprio John, com Rai Sena. A gente vai ter como chamar muita gente, sério, dar luz a muitos projetos massa, porque, enfim, toda terça-feira tem mais.
Tó, próximo tema, modalidades mais praticadas, todas as modalidades praticadas do Malabares, a gente vai fazer uma espécie de inventário e está mostrando certas características para vocês. Perfeito? Fica o nosso forte abraço. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui e tamo junto, gente. Até a próxima.